Ainda em garantias bancárias, falaremos agora das garantias reais. Então, olha só, nós já estudamos o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, já estudamos o aval e a fiança, né, que são garantias pessoais fidejussórias, tá ok? Apenas para aproveitar o slide aqui, vamos só colocar as principais diferenças, ó. O aval é solidário, ou seja, o avalista fica na mesma posição do devedor. A fiança é subsidiária. O aval, ele tem o princípio da autonomia. A fiança, ela é um contrato acessório. Então, olha só, o que é o princípio da autonomia? No aval, se o contrato está nulo, continua a obrigação do avalista. No acessório, na fiança, não. Se o contrato principal tiver nulo, o acessório desaparece. Nulo principal, nulo também será o acessório, tá? O aval é dado em títulos de crédito. Por isso que a gente chama aval cambial ou cambiário. E a fiança é dado em contratos, por escrito. A fiança conta com o benefício de ordem. O aval não tem o benefício de ordem, ok? O aval pode ser total ou parcial, né? Pela Lei Uniforme de Genebra, mas pelo Código Civil não. Pelo Código Civil, vou pôr aqui, ó, Código Civil não permite, veda o aval parcial. Tudo bem? E a fiança também pode ser total ou parcial. É isto. As principais diferenças entre o aval e a fiança, tá? Vocês viram que é muito pior ser aval, né? Porque o aval é solidário enquanto a fiança é subsidiária, tá ok? Agora, o problema da fiança é que transfere aos herdeiros quando o fiador falece. O aval não, desaparece, tá? Ó, nós vamos ver agora as garantias reais. Quem são as garantias reais, né? São aquelas garantias dadas por um bem. As garantias reais são os bens que irão satisfazer, né, o crédito, o contrato, tudo bem? Garantia real é a garantia fornecida por um bem, enquanto o aval e fiança são garantias pessoais. Ó, nós temos 3 institutos para estudar agora. O penhor, a hipoteca e alienação fiduciária, tá? Regra geral, você vai gravar assim. O penhor é uma garantia que vai recair sobre bens móveis. A hipoteca é uma garantia que vai recair sobre bens imóveis. E a alienação fiduciária é uma garantia que irá recair sobre bens móveis ou imóveis. Certo ou não? Então, vamos embora. Primeiro instituto, penhor. Mas antes da gente ver o penhor, nós vamos ver algumas regras gerais que servem para todas, tudo bem? Olha só, direito real de garantia é o que confere ao seu titular o poder de obter o pagamento de uma dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Então, a dívida é paga com quem? Com o bem. A garantia real é mais eficaz, visto que vincula determinado bem do devedor ao pagamento da dívida. Além de ser mais eficaz, por ser mais eficaz, o risco diminui, o risco diminuindo, o juro é menor. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrésio ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Tudo bem? Então, o bem está lá disponível para cumprir a obrigação, se o devedor não pagar.
nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca. Ó, a anticrese não é um instituto que cai para a prova do Banco do Brasil, tudo bem? Então você pode substituir a anticrese por alienação fiduciária, aonde você lê anticrese, tudo bem? Não é que foi extinta a anticrese, não. É que, na verdade, não interessa para nós. Aí você troca por alienação fiduciária, que dá a mesma situação. Olha lá, ó, considera-se fiduciária é confiança. A propriedade resolúvel de coisa móvel infungível, né? O que é uma coisa infungível? É aquela que não pode ser trocada por outra da mesma espécie, mesmo valor, mesma quantidade, correto? Então, infungível é um bem exclusivo. Só tem ele no mercado. Não dá para trocar por outro igual, similar, de mesma espécie, mesma quantidade, mesmo valor. Então, considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Considera-se fiduciária, na base da confiança, a propriedade resolúvel. Por que resolúvel? Porque é uma propriedade que, se tiver que resolver, resolve ela para pagamento da dívida. De coisa móvel infungível. Ó, não pode ser uma propriedade que não seja resolúvel, que não dá para eu utilizar para pagamento da dívida, tudo bem? De coisa móvel infungível, que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao credor. Então, o devedor vai transferir ao credor uma propriedade o quê? Resolúvel, né? Que dá para resolver, porque se fosse transferir para o devedor terras em Marte, para o credor terras lá do planeta Marte, é uma propriedade que não é resolúvel. Só aquele que pode alienar, ó, só quem pode vender, alienar, poderá empenhar, quer fazer penhor, ou hipotecar, ou dar em anticrese, leia-se alienação fiduciária. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, alienação fiduciária ou hipoteca. Então, olha só, ele está falando de duas situações aí. Uma delas é uma situação subjetiva. Por quê? Se refere à pessoa. Ó, só aquele que pode vender poderá empenhar, hipotecar ou dar em alienação fiduciária. Estou trocando anticrese por alienação, tudo bem? Só aquele que pode vender, ou seja, subjetiva. Capacidade, ele está falando de uma capacidade de quem? Da pessoa. Né? Para vender tem que ser maior de 18 anos, então só aquele que pode vender pode dar penhor, hipoteca e alienação fiduciária, tudo bem? E a outra questão é a questão objetiva, relacionada ao bem. Ou seja, só os bens que se podem vender poderão ser dados em penhor, alienação e hipoteca. Né? Porque se eu der um bem que não pode vender, como é que eu vendo ele para pagar a dívida? Não tem jeito. Então não pode ser dado em garantia. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Ó, interessante esse aqui. A coisa comum a dois ou mais proprietários. Então, um prédio, né? Vamos pensar aqui, ó. Tem um prédio que tem dois sócios, o A e B. Não pode ser dado em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos. Então, se o B quiser dar em garantia, ele não pode, se não tiver o consentimento do A. Se o A quiser dar em garantia todo o prédio, ele não pode, se não tiver o consentimento do B. Mas cada um pode, individualmente, dar em garantia real a parte que tiver. Supondo que o B tem 40% e o A 60%. Então, o B pode colocar em garantia o percentual que compete a ele do prédio. Os contratos de penhor, alienação fiduciária ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, ó, condições
de validade do contrato. Põe aí, validade, eficácia, condições de validade, ó. O valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. Tem que constar o valor. O prazo fixado para pagamento. Tem que ter prazo de pagamento. A taxa dos juros, se houver. O bem dado em garantia com suas especificações. Então, se não tiver essas 4 considerações, poderá tornar-se sem eficácia. Não válido o contrato de penhor, alienação ou hipoteca. Então, nós podemos falar que são cláusulas essenciais, ok? Cláusula comissória. O que é a cláusula comissória? É a estipulação que autoriza o credor a ficar com a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga. Ó, a cláusula comissória é uma cláusula que diz que se o devedor não pagar, o credor pode ficar com o bem dado em garantia. Então, vamos pensar assim, ó. Eu peguei um empréstimo de 100 mil, mas foi dado em garantia um avião da família, que vale 3 milhões. Aí eu não pago os 100 mil, o credor toma, faz uma cláusula comissória dizendo que o avião é dele a partir daquele momento. Claro que não pode, ó. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício de penhor, alienação fiduciária ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Então, olha só, a dívida que venceu dia 6/1, o credor não pode ir lá e pegar o avião, mas o devedor pode dar o avião como pagamento após o vencimento da dívida. Vencimento antecipado da dívida. Ó. A dívida considera-se vencida quando? Se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Ó, você colocou em garantia lá 50 toneladas de laranja e a laranja deteriorou, né? Ela apodreceu. Aí o que acontece? Desfalcou a garantia. O devedor é intimado a fazer um reforço, né? Uma complementação da garantia. Se ele não substituir ou não reforçar a garantia, considera-se a dívida vencida antecipadamente. E dívida vencida antecipadamente gera todos os efeitos para o credor poder executar. Se o devedor cair em insolvência ou falir, também você não vai esperar vencer a dívida porque o cara já faliu. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Quer dizer, o cara atrasa todo mês. Se o credor ficou de saco cheio, o credor pode o quê? Executar a dívida por vencimento antecipado. Agora, se o credor recebe a dívida atrasada, então importa o quê? A renúncia que ele fez de antecipar a dívida dessa execução. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído, é o mesmo que deteriorar, né? Mas aí depende de cada tipo de produto. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Ó, vamos lá. Tem uma terra perto do aeroporto. A prefeitura precisa fazer a desapropriação, tudo bem? Ó, desapropriou o bem dado em garantia, aquele bem estava em garantia, né? Hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária. Porque quando faz a desapropriação, tem que ser pago em dinheiro para o dono do imóvel. Então, se aquele imóvel estava em garantia e ele recebeu o dinheiro, ele tem que pegar esse dinheiro e pagar a dívida no valor que estava da garantia, né? Se ele não fizer isso, perde-se o quê? Né? Considera a dívida vencida antecipadamente.
quando escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Então, ó, o escutido aqui é aquele mesmo instituto que nós falamos na aula passada, da fiança, da execução. O que é esse instituto da execução? Ó, é dado em garantia um bem. Tudo bem? O devedor deu o bem em garantia. Junto para quem? Para um credor, uma instituição financeira. Tudo bem? A instituição vai cobrar a dívida. E o devedor não tem dinheiro para pagar. Então, o que ele fala? Ele fala assim, olha, você não quer usar esse bem de forma no princípio da execução? Ou seja, pega esse bem para você, leva para leilão, vende, e o valor que você arrecadar, você paga a minha dívida. Esse é o princípio da execução, é o instituto da execução. Tanto é que se esse credor demorar para jogar o imóvel para leilão, parará, lembra o que acontecia, né? Lá na fiança. E o cara vier a falir, o devedor vier a falir, o fiador ficava exonerado da fiança, tudo bem? Exonerado. Agora, se esse credor faz os procedimentos rapidamente, vende, arrecada o dinheiro, mas o dinheiro que ele arrecadou, 100 mil, não foi suficiente para pagar a dívida de 500 mil. O que acontece? O devedor continua obrigado pelo restante. Aí sim, entraremos no penhor, tá? O que é o penhor? Ó, o penhor constitui-se pela transferência efetiva da posse, que em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, suscetível de alienação, de venda. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Então, olha só. O penhor é uma garantia, vamos pegar as características, ó, é uma garantia real, porque é dado a garantia é dada um bem como garantia, tudo bem? Então, nós vamos por aqui, ó, penhor, garantia real. O bem foi colocado em garantia. Tudo bem? Regra geral, esse bem é transferido para quem? O bem é transferido para o credor. Por meio da tradição. Essa transferência ocorre por meio da tradição. O que é a tradição? Olha, vamos supor que eu vou te dar um bem em garantia e eu faço a transferência desse bem para você. Como? Eu entrego o bem para você, tradição, né? Você transfere o bem pela tradição, pelo jeito normal. Se eu quero te dar esse celular em garantia, a tradição seria eu passar ele para tua mão. Tudo bem? Se eu quisesse dar um carro em garantia, a tradição seria eu entregar a chave do carro para você. Tudo bem? Mas lembre-se, tem 4 tipos de penhor que não ocorre a tradição. Olha lá, ó. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor. Então, o devedor se não tiver a tradição, o devedor fica com a posse. Com a posse do bem. Quais? Olha, no penhor rural, no penhor industrial, no penhor mercantil e no penhor de veículos. Ok? Então, olha só. Se ocorre a tradição, ocorre a transferência da posse. De quem? Do bem do devedor. Vamos pôr esse cara aqui, ó. Devedor para o
credor. Quando ocorre a transferência à tradição, ocorre o quê? A transferência da posse, né? Eu entrego o bem, você fica na posse dele, e aí ele está dado em penhor, em garantia. Agora, se o devedor continua na posse do bem, nos casos de um imóvel rural, industrial, mercantil ou veículo, penhor rural, industrial, mercantil e veículo, aí esse aqui não ocorre a tradição. Ou seja, não ocorre a transferência, então continua na posse, é porque não tem a tradição, tudo bem? Como transferência para a garantia. Então faz a garantia como? Documento, não precisa transferir o bem. A fiança é um contrato, o penhor é um contrato acessório, então como todo acessório ele segue o principal, né? Extinguiu o principal, extingue o acessório. E ele recai sobre bens móveis, bens que se movimentam, tudo bem? Vários. Nós temos veículo, gado, que são semoventes, né? Máquinas e equipamentos, tudo isso aí são bens móveis. É contrato solene? Não, não é solene. Por que que não é solene? Porque eu posso transferir pela mera tradição. Eu vou lá e entrego a chave para você. Tudo bem? Então são essas as características aí do penhor. Então, ó, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse. A transferência ocorre com a tradição. Então, o que é a transferência tradição? A transferência da posse? É a tradição. Eu vou lá e entrego o bem. Transfiro a posse, tudo bem? Que em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, tem que ser um bem móvel, suscetível de alienação, de venda. Agora, no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Então, nesses casos aqui, ó, não existe a tradição. Então, vamos pôr assim, ó, não existe a tradição. Aonde? No rural, penhor rural, no industrial, no mercantil e de veículos. Ok? Não existe a tradição, tá? Então, o devedor continua na posse, ele tem que ser quem? O fiel depositário. Porque ele tem que guardar e conservar sob sua responsabilidade. Ok? Quais os direitos do credor? Ó, o credor pignoratício, que é o mesmo credor de penhor, o credor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada, né? Regra geral, o credor tem direito à posse. Tem exceção? Tem. Penhor rural, o penhor mercantil, industrial e de veículos. Não precisa entregar o bem, né? Transferir a posse. O credor pignoratício tem direito à retenção dela até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. Então, o credor, ele pode reter o bem até que ele receba todas as despesas que ele teve para manter o bem com ele. Ó, ele tem direito de reter a posse do bem até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. O credor tem direito ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Vício é um defeito. Você deu um objeto em garantia, em penhor com defeito, e isso gerou prejuízo para o credor, ele pode pedir o ressarcimento e reter o bem até você ressarcir. O credor pode promover a execução judicial ou a venda amigável se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração.
Então, ó, ele pode vender o bem para receber a dívida desde que tenha uma autorização expressa do devedor. O credor pode apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Então, olha só, vamos imaginar que ele tem como penhor uma fazenda e nessa fazenda planta-se laranja, tudo bem? E o devedor está em mora, em dívida, atrasou, inadimplente, tá? O que ele pode fazer? O credor pode penhorar os frutos, né, desse imóvel, né, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada. Ou seja, essa fazenda está gerando o quê? Frutos, laranja. Então, o credor pode ir lá e fazer a penhora desses frutos, dessa produção, desse plantio, para fazer frente ao recebimento da dívida. O credor também pode promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Então, olha só como é fácil, ó. Você tem um bem que está em garantia, penhor, certo? E você está percebendo que essa garantia está se deteriorando, vai perder valor. Então, você pode entrar em contato com o devedor e pedir para autorizar a venda. Se ele autorizar, você vende, recebe o dinheiro, paga a dívida, acabou. Porque você vai avisá-lo, olha, se esse bem ficar mais 2 meses aqui armazenado, eu perco o bem, porque está deteriorando. Mas vamos supor que o devedor não aceite. Então, o credor pode pedir uma autorização judicial. Se o devedor não aceitar amigavelmente, o credor pode pedir uma autorização judicial. Só não vai fazer isso se o devedor resolver o quê? Substituir o bem, né? Se ele falar assim, ó, eu troco este bem por um outro idôneo. Aí, beleza, tá? O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada suficiente para o pagamento do credor. Então, se de repente foi dado lá, vamos lá, 4 sacas de laranja. Quatro sacas, tudo bem? E aí, cada saca vale 10 mil. Beleza. Foi dada uma garantia de quanto? 40 mil, tudo bem? Só que essa laranja aqui, vamos pensar que apodreceu. Aí sobrou essas daqui, 30 mil. Está em garantia, tudo bem? Então, ó, o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada. Vamos imaginar que existe também um imóvel em garantia de 1 milhão. Então pronto, ó, o cara colocou 4 sacas e mais um imóvel. Uma saca perdeu, sobraram 3 sacas que dá 30 mil e a dívida é 40. Então, ó, o devedor não pode querer pegar o imóvel de volta se ele ainda deve 10 mil. Então, o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago. Então, ele não pode devolver o prédio que está dado em garantia antes dele receber o valor. Pode o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada suficiente para pagamento do credor. Então, o proprietário do prédio, que é o devedor, ele pode autorizar a vender um apartamento para pagar a dívida. Tudo bem? Na próxima aula continuaremos com penhor. Já já voltamos.